você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Versículo de número 25. Nós temos alguns doutores da lei ainda, né? Não era só na época do Senhor Jesus que tinha alguns doutores da lei, né? Nós temos alguns doutores da lei, aqueles que acham que eles podem criar regras que são paralelas à Escritura e paralelas às formas que Deus determinou para nós. Existem inúmeros doutores da lei dentro da igreja. Lucas capítulo 10, versículo de número 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Podemos assentar. Este doutor da lei estava jogando, estava brincando com o Senhor, não é mesmo? É interessante, né, quando o Senhor Jesus fala muito sobre sepulcro caiado, né? Eu não sei o que dá na cabeça dos crentes que eles têm necessidade de mostrar que é crente. Eu, sei lá, se fosse ainda uma pessoa de outra religião, vamos dizer assim, né? O porquê que nós temos que mostrar que somos crentes? Nós não temos que mostrar que somos crentes. Ou nós somos ou não somos. Esse doutor da lei quis mostrar para Jesus que ele era tipo um simpatizante do movimento, né, de Cristo. Agora, ele quis tentar Jesus, ele estava brincando de acreditar. Aí eu pergunto se alguns de nós temos brincado de acreditar, fazendo testes, provas, fazendo que quase obedecemos, que quase somos santos, que quase estamos envolvidos e que nós precisamos que algo aconteça conosco para que haja um envolvimento mais profundo. Então, não era só na época do Senhor Jesus que haviam doutores da lei que o testavam. Nós temos dentro da igreja muitos doutores da lei. Aqueles que criam um universo paralelo ao reino de Deus. Eles criam princípios próprios, regras próprias, mover próprio, sentimentos próprios, até liderança. Porque o próprio Israel dizia: outros senhores têm tido domínio sobre nós. Até outras lideranças, eles conquistam para si mesmos, como as suas próprias emoções, o seu coração, o seu entendimento, a sua compreensão da vida. Cuidado, não se torne um doutor da lei. Nós somos só discípulos, só obedecemos as leis. Isso para nós está de bom tamanho, porque às vezes nem isso a gente consegue, né? E esse moço foi testar Jesus, esse homem foi fazer um teste, foi brincar. Você sabia que tem muita gente na igreja testando, brincando de conversão, brincando de ser santo, brincando de envolver-se, enfim. E ele foi testar Jesus dizendo: o que eu faço para herdar a vida eterna? A busca dele era a vida eterna, a minha continua sendo e a sua. Percebeu que alguns crentes, quando se convertem, eles se convertem para ir para o céu, de repente eles encontram alguns spa, algumas situações e se desviam? Eu quero a vida eterna ainda, e você? Amém? Versículo número 26, e ele lhe disse: que está escrito na lei? Como você lê? Você não é doutor da lei? Jesus o leva dentro do conhecimento e daquilo que ele entendia. E das regras, dos mandamentos de Deus era: amarás a Deus e ao seu próximo. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso aí não é algo que Jesus Cristo colocou e inseriu no Novo Testamento. Isso é do Velho. Você sabe que o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, eles estão divididos em 5 e 5. 5 mandamentos são respeitos de Deus e 5 mandamentos com respeito ao próximo. Os 10 mandamentos são divididos certinho, são 5 deveres do homem para com Deus e depois os 5 deveres do homem para com o seu próximo. Então ele olha e responde: eu devo amar a Deus e amar o meu próximo. Aí então o Senhor Jesus diz assim para ele: respondestes bem, faz isso e viverás. Mas o homem não se contentou com isso.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Significa que ele justificou. Por quê? Porque ele não estava cumprindo. Ele era um doutor da lei que não cumpria a lei. Quando eu preciso inventar regras, é porque eu não consigo obedecer mandamentos. Eu preciso inventar uma outra regra, eu preciso ter um outro princípio, eu preciso ter uma outra forma para servir a Deus. Então é porque eu não tenho condições de obedecer aquilo que está escrito. Ele não obedecia o que estava escrito. Por isso ele diz: mas quem é o meu próximo? Então o Senhor Jesus conta aquela... Eu agradeço a Deus por causa desse homem aqui, porque senão será que nós teríamos essa parábola maravilhosa, né? A parábola do bom samaritano. 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Eu quero falar agora, vamos falar dessa palavra, essa parábola, como o Senhor Jesus estava ensinando este doutor da lei. Quando você acha que sabe, é porque você chegou num estágio que não sabe nada. Eu não sei nada e você não sabe nada. Quando chegamos a essa conclusão, é que pelo menos sabemos alguma coisa. O que eu sei, pastora? Que você não sabe nada. O que eu sei? Que eu não sei nada. É ou não é? Nós estamos aprendendo. Então, quando você diz eu não sei nada, quer dizer que você aprendeu alguma coisa. Você não sabe nada. Quando você acha que sabe alguma coisa, é porque você realmente está no maior estágio de ignorância. Então, a palavra do Senhor diz assim que Jesus ensinava para aquele homem essa parábola, tentando mostrar para ele, né? Então, Jesus coloca que o sacerdote descia e passou de largo, porque não queria se contaminar, da mesma maneira o levita. Aí eu fico pensando assim, não quero dar nenhuma exposição aqui sobre comunhão e nada disso. Só quero passar por alto, que eu quero chegar no outro lugar. Eu quero falar o seguinte, eu quero falar um pouquinho sobre misericórdia. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As pessoas confundem tanto misericórdia. A palavra misericórdia significa córdia, vem de cardíaco, coração, miséria, então eu entender a miséria do outro. Isso é misericórdia. A questão de você viver a sua vida em função de ser um observador. Ficar observando os outros. Olhando o comportamento de um, analisando a reação de outro. E hoje isso aí está uma febre no nosso meio, porque esse tal de Facebook, né? As pessoas gastam meia hora, 1 hora, 2 horas, sei lá eu quanto, nessa porcaria, querendo saber da vida dos outros. Da vida dele, ele não quer saber. E ele não quer saber de ajudar as pessoas, ele não quer saber de ter misericórdia, ele não quer saber de se envolver. E eu fico impressionada. Como é que as pessoas, elas conseguem relacionar-se com as pessoas e elas não conseguem ter misericórdia da estatura. O próprio Jesus diz que existe diferença de fé, diferença de amor. E nós somos de estaturas diferentes. E às vezes você pega tão pesado com pessoas que têm uma estatura diminuta, e você pega tão leve com pessoas que aguentam uma pancada boa. Nós não discernimos nem às vezes o nosso trato, não discernimos nem às vezes a nossa maneira de agirmos. O sacerdote passa de largo porque não queria se contaminar, o levita da mesma maneira, pouco se importou com aquele samaritano, com aquele homem que estava caído. E o samaritano, ele se importa. Por que ele se importa? O samaritano conhecia na pele o que era rejeição e o que era abandono. Quando eu e você passamos por situações difíceis e ruins, não é para que nos tornemos duros e frios e calculistas. É para que nós nos tornemos empáticos e tenhamos misericórdia. Existem pessoas que você olha e ela justifica e diz: eu sou assim porque eu tive uma vida muito dura. Ora,
Quando o Senhor permite que nós tenhamos uma história de sofrimento, uma história de, sei lá, até mesmo no pecado, até mesmo na vida, é para que hoje você tenha empatia e misericórdia daqueles que sofrem e estão diante de você. Aí o crente, ele vira doutor das leis dele, e ele perde essa noção e esse senso de entender e compreender sobre a misericórdia, sobre relacionar-se com as pessoas. Por que o samaritano teve misericórdia daquele homem que estava meio morto, espancado e ferido? Porque ele conhecia na pele o que era rejeição, o que era ferida. Porque os samaritanos não se comunicam com os judeus. Então Jesus fala sobre o sacerdote, levita e o samaritano. Quem foi o próximo do assaltado? O samaritano. Então Jesus diz: quebre as suas regras, quebre os seus dogmas, quebre os seus conceitos, quebre essa maneira que você tem de lidar com a vida, de trabalhar com a vida. Comece a melhorar e ampliar a sua visão. A palavra do Senhor diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Você tem compaixão das pessoas? Enquanto você não for uma pessoa bem resolvida, você vai continuar julgando, apontando o dedo, não suportando, não carregando, não entendendo, não compreendendo. Enquanto você não se curar, você não vai conseguir relacionar-se bem com ninguém. Todos os seus relacionamentos terão situações difíceis e complexas. Você precisa se curar. A Bíblia diz assim que ele move-se de íntima compaixão. Só que o ato não fica apenas numa compaixão aleatória. Ele faz alguma coisa. Ele age, ele sai do seu conforto, ele muda o seu curso, ele para, ele faz um stand-up na sua viagem para que ele pudesse inserir a necessidade daquele que estava quase morto. E a Bíblia diz assim no versículo 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deu-lhe um socorro pronto naquele momento, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele deu o socorro imediato e depois levou-o para ser cuidado. Socorros imediatos precisam ser dados a algumas pessoas, que precisam ser socorridas, às vezes de imediato, e depois precisam ser levadas a um cuidado especial para serem tratadas. Continuando. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3, lhe parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Ou seja, não resolve você ser doutor da lei. Você tem que praticar o que aprende. Bom, hoje eu não quero falar sobre comunhão, nem atitudes de misericórdia. Eu quero falar do Senhor Jesus e a cura das feridas que Ele faz em nós. Jesus aqui tipifica esse samaritano, a pessoa do Senhor Jesus, que rejeitado pelos judeus, sabia o que era ferida, sabia o que era desprezo. E tomou tanto a mim quanto a você, que estávamos desmaiados e semi-mortos à beira do caminho, atou as nossas feridas e nos levou a uma estalagem chamada Reino de Deus, para que pudesse cuidar de nós, para que nós estejamos recuperados. A igreja é o lugar dessa recuperação. O porquê as pessoas não estão sendo recuperadas dentro da igreja? Essa é uma grande pergunta que não quer calar-se. Porque a igreja se tornara um pequeno clube, um médio clube, um grande clube. Um clube de 5 estrelas, 4 estrelas, 3, 2, 1. A igreja se tornara um lugar onde as pessoas frequentam. Apenas frequentam. Onde as pessoas entram e saem, estão amarradas e cegas e aprisionadas pelos seus dogmas, costumes e hábitos.
Os doutores da lei são os frequentadores da igreja. Eles criaram o seu sistema religioso, a sua forma de servir a Deus, e eles não conseguem mais oferecer a Deus sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, que é o culto racional. Eles são envolvidos por suas feridas, por suas mazelas e por seus males, e eles tentam resolver os seus problemas cotidianos, porque acham que com isso serão felizes. Eles acham que se o problema familiar, o problema financeiro, o problema de saúde, o problema disso e daquilo for resolvido, eles serão felizes. Mas eles não conseguem entender que eles receberam um socorro pronto, foram levados à estalagem para que eles pudessem recuperar-se totalmente e assim continuar a sua jornada. Mas a igreja não tem sido mais uma estalagem de recuperação. O Senhor Jesus deixou para a igreja o depósito. Ele deixou a quantia necessária para que se houvesse a cura. Tanto o vinho, quanto o azeite, quanto as ataduras. Tudo está pago. Todos os remédios, todas as necessidades, tudo está pago. O Espírito Santo de Deus veio trazer essa cura. Mas o porquê a igreja não tem sido curada? Quero que você vá comigo em Isaías capítulo 1. Nós estamos dentro da igreja para sermos curados. É isso que estamos fazendo aqui. Estamos dentro do reino para recebermos cura. Eu e você precisamos ser curados e libertos. Isso não pode ser uma etapa, isso não pode ser um momento, isso não pode ser um lapso, isso tem que ser contínuo. A minha busca por cura é contínua, a sua busca por cura deve ser contínua. Nós devemos sempre estar ávidos diante de Deus, dizendo: Senhor, me cura. Senhor, cura minha alma. Senhor, olha para o meu coração, olha para a minha alma e vê aquilo que não tem te agradado, como o próprio salmista faz. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo de número 5, Israel, em todo o seu desvio, em toda a sua loucura, o Senhor diz assim: por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Quer dizer, o sofrimento que vocês não estão passando não é suficiente para vocês acordarem. O que você conhece de dor e de sofrimento não é suficiente para você entender que Jesus é a solução para você? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Ezequiel fala sobre os ídolos do coração. Ezequiel fala sim também: estimas o seu coração como se fora coração de Deus. Quantos corações frágeis nós temos dentro da igreja? Quantos corações que vão virar o ano com ciúmes, com inveja, com amargura, com ressentimento? Quantos corações que não conseguem ter a força necessária para que exista nele pureza, santidade, devoção? Quantos corações ainda rendidos e vendidos à mediocridade, ao fracasso, sentenciados, e vão passar 2018 da mesma maneira? Não, vão retroceder alguns graus. Toda a cabeça doente, a cabeça é doente. A mente é controlada pelo exterior. A Bíblia diz que até o que eu penso deve ser coordenado. Eu mando na minha cabeça, eu mando no que eu penso. Por quê? Porque a minha mente é escrava de Cristo. E no que pensais, em tudo que é santo, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se eu tiver uma cabeça enferma, onde a minha alma, o meu coração e a minha mente comunicam-se entre si, pecados e concupiscência, não tem como eu encontrar a cura. Eu preciso encontrar o bom samaritano, que me leve a uma estalagem, e que pagou o preço para que eu fosse curado, para que eu recebesse a restauração da minha saúde emocional, da minha saúde espiritual. Nunca pense que você irá ter uma vida espiritual diferente da emocional. Não faça isso. Não faça isso. Olhe para a Escritura. Saul, rei, profetiza. Vida emocional lá embaixo, caiu ali. Líderes, pregadores, vida emocional diminuta. Consegue-se dons e talentos, consegue o ápice, depois cai lá embaixo. Nunca
confunda, nunca pense que você vai ascender espiritualmente e sua vida emocional vai ficar diminuta e vai ficar tudo bem. De maneira alguma, sua alma deve receber cura à medida que você vai crescendo, que você vai recebendo do Espírito Santo. O objetivo do Espírito Santo é a cura da sua alma, não é tomar você nas mãos e colocar como um bibelô, expondo, fazendo de você uma exposição para os outros. O objetivo do Espírito Santo é a cura do seu coração e é a cura da sua alma. Diga amém. Cabeça enferma, doente, coração fraco. Tem gente que pensa que você está com raiva dela e você nem atinou para isso. Tem gente que tem uma mente doente. E você vê na Escritura quantas mentes doentes. Às vezes, quando eu estudo Sansão e analiso Sansão, eu fico com dó dele. Sabe por quê? Porque Sansão tinha uma mente doente, um coração doente. Ele tinha a síndrome de superstar. Foi tratado como um bebê prodígio. Quem de nós, às vezes você quer um tratamento como um prodígio. Você quer se tratar como um prodígio, você não se exorta, não se repreende, não se educa, não se disciplina. Tudo bem que Sansão não tivera isso dos pais, mas ele podia ter feito isso com ele mesmo. Aí o que nós entendemos? Toda a cabeça enferma, todo o coração fraco. Aí o Senhor diz assim, desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã, feridas, inchaço, chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Quer dizer, tudo isso aqui é tratamento, ó. Vamos lá, o que se faz com feridas? Se cura. O que se faz com inchaço? Cura. O que se faz com chagas podres? Espreme. Chagas podres, espreme. O que é chaga podre, pastora? É o machucado que não foi curado lá atrás. Sabe aquela mágoa que te fizeram lá atrás e não foi exprimida? Se tornou tristeza, batimento, revolta, depois se tornou rebelião e até um comportamento inadequado, parte da sua personalidade como um cristão. Chagas podres, onde você tira coisa ruim da sua vida, deseja o mal para os outros e você não sabe de onde vem. É chaga podre, é um dia uma ferida que você teve que não foi exprimida. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que expor para fora tudo aquilo de ruim, tudo aquilo de azedo, tudo aquilo que está fazendo mal para nós. Chagas podres tem que ser exprimida. Dói, mas tem que sair para fora. Aí ele diz assim, nem ligadas, quer dizer, não é consertada, não é costurada, nem amolecida com óleo. Agora eu quero falar sobre 3 enfermidades, eu quero que você vá comigo em João. João capítulo 21. 3 enfermidades comuns dentro da igreja, onde os crentes não estão se apercebendo. As pessoas estão perdendo Jesus e estão ficando tristes. Eu queria agora, antes de falar sobre isso, eu queria falar, se você me disse agora a sua alegria, agora fica capítulo 20, tá? 21 é depois, 20. Agora fica bem difícil, porque Natal, Ano Novo, o povo fica meio abduzido, meio nostálgico, né? Mas tá. Mede a sua alegria. Meça a sua alegria. Não assim, porque você tem uma família, porque isso é mentira, você não tem, ninguém tem família. Não é? Nós estamos em família. As pessoas se casam e as pessoas têm que ter a própria vida, constroem a própria família. Quem tem família, quem tem bebê e criança, depois as crianças crescem, se tornam adultos e elas vão formar outra família. Então você está dentro de uma família, nós não temos nada. E aí você acha que ter dinheiro, ter família, você acha que ter posição, que ter, são meios e fontes de alegria. O salmista Davi, em Salmo 51, ele percebe que a alegria da salvação era o que mantinha de pé. A única alegria que a nossa alma reconhece como legítima e que dá saúde para ela é a alegria do Senhor Jesus, é tê-lo. Essa é a única alegria. O
que está acontecendo com os crentes? Os crentes estão perdendo Jesus e estão ficando tristes. E eles estão precisando de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos. E eles estão precisando de comunidade, eles estão precisando de tapinhas nas costas, eles estão precisando de afago. E eles estão precisando de distrações para serem felizes de novo. Uns precisam se casar, outros precisam mudar de emprego, outros precisam aposentar, outros precisam. Eu sempre digo a vocês, eu vou dizer novamente, se você não é feliz agora, eu não sei se você vai ser feliz um dia. Porque Jesus é tudo que Deus tinha para entregar para mim e para você. Se Ele não é, se Ele não foi aquilo que te fez feliz, eu não sei o que o céu poderia te oferecer mais. Se Ele não supre, se Ele não completa, se Ele não abastece, se Ele não enche, se Ele não faz pleno, o que vai ser feito? O que vai ser feito por você? O céu não tem mais o que oferecer. O céu não tem. Se nós pudéssemos ter ciúmes dos anjos, que está lá com Ele agora, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Nós não podemos estar com Ele agora, mas temos o Espírito Santo dentro de nós, aqui dentro do nosso coração. E anelamos desesperadamente de deixar este corpo e partir e estarmos com Cristo. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anelo. Se nós não chegássemos a 2018. Se o Senhor Jesus voltasse ainda em 17. Hein? Cuidado com a tristeza. Existem alguns crentes que estão enfermos e a enfermidade se chama tristeza. Por quê? Porque a vida não foi como eles planejaram. Tem gente que vai terminar 2017, se terminarmos, com lamento. Foi bom, mas, porém, sempre tem uma questão. Maria estava muito triste, porque ela achou que tinha perdido Jesus. E eu queria perguntar uma coisa para você. O quanto você tem de Jesus? Você é feliz? Eu não estou dizendo se você não tem aborrecimentos, eu não estou dizendo se você é uma pessoa que todas as pessoas que te cercam são fiéis. Eu não estou perguntando isso. Estou perguntando se você é uma pessoa feliz. Se Ele te faz feliz. Se Ele é real para você. E quando você tem que procurá-lo, você não procura em outra pessoa, você olha para dentro de você. Você olha para dentro de você e você consegue vê-lo. E você não ouve Ele com esses ouvidos, mas com os ouvidos da sua alma. E você não toca com essas mãos, mas com as suas mãos da alma. E você recebe um abraço por dentro. E você consegue vê-lo. E você consegue senti-lo. E você faz calar todos os sons que há dentro de você, apenas porque Ele está chegando. E Ele traz um cheiro diferente. E a presença dEle é diferente. E você é feliz porque você não consegue explicar quem é Jesus dentro de você. E ele foi crescendo, e ele é rei dentro da sua alma, e ele governa, e seu coração é miúdo perto dele, e a sua alma é serva diante dele, e a alegria dentro de você salta, e até a tristeza tem que fazer dança. Por quê? Porque ele é Senhor dentro de você, e você é feliz por quê? Porque as coisas estão, ou são, ou podem. Não, porque Ele é real. Ele não é uma religião. Ele não é um escrito. Ele não é uma vertente do seu cristianismo. Ele é o Senhor Jesus que habita dentro de você. Ele não envelheceu aqui dentro. Ele está mais vivo, mais poderoso. Cada dia mais e mais e mais e mais. A tristeza, ela se manifesta de algumas formas. A tristeza faz, eu quero que você preste atenção aqui. A tristeza faz com que algumas pessoas se tornem duras, frias, distantes. A tristeza faz com que algumas pessoas se tornem calculistas, rudes, um racional desequilibrado, onde o Espírito Santo não tem lugar, mas apenas a dor. Ela congelou a alma. Tome muito cuidado com essa face da tristeza.
onde você se torna uma pessoa que você não gosta, onde você se torna uma pessoa que você não mais sorri sozinho, onde você se torna uma pessoa onde você não gosta mais da vida, onde as coisas começam a perder o sentido, onde você sempre está precisando que você esteja com alguém para ser feliz. Muito cuidado. Quando você precisar estar com alguém, quando você precisar de alguém para estar bem, quando estar com você não é mais o suficiente, quando estar com você não é mais aquilo que te completa, não é mais aquilo que te faz bem, quando você sempre precisa mostrar para alguém, dizer para alguém, expor para alguém, você tem uma tristeza inversa. Quando você sorri demais, quando você precisa mostrar para os outros que você é feliz no seu casamento, que a sua vida é ok, você está vivendo uma tristeza ao inverso. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Muito cuidado com a tristeza. Muito cuidado com as performances que os cristãos usam atualmente. Eles precisam mostrar que são espirituais, que estão bem, que estão firmes, que são amigos. Quem precisa mostrar é porque não é? Quem precisa mostrar é porque não tem? Maria estava triste. E ela sai bem de manhã cedo para buscar, para ver, para ungir Jesus e buscar um encontro com Ele, com o corpo dele. Chega lá, ela não encontra. E eu falo para você que existem vários textos na Bíblia que eu gostaria de rever, ou de ter o privilégio de ver. E estes é um deles. Eu amo de paixão essa passagem. Sabe por quê? Só Jesus para fazer o que Ele fez. Você sabe o que é uma mulher para um judeu hoje? E naquela época? Jesus ficou ali, esperando por ela. Por quê? Porque Ele queria mudar aquilo que estava dentro do coração dela. Não era momento para tristeza. Ela não podia ficar com certezas confusas sobre Jesus. Ele estava vivo e ela tinha que saber disso. Jesus te ama e você tem que saber disso. Jesus cuida de você e você tem que saber disso. Jesus ama você e você tem que saber disso. O Senhor Jesus sempre está à nossa espera e sempre vem ao nosso encontro para que nós saibamos e retiremos de dentro de nós as confusões que criemos. Que somos abandonados, que não somos amados, que somos pessoas preteridas, sabe? E esse monte de coisa que Satanás coloca na sua cabeça de rejeição, de abandono, não é porque alguém te rejeitou que você vai aceitar isso na sua vida. Não, você vale muito mais do que as pessoas acham. Aquilo que você vale, você é único. Tira da sua mente que as pessoas dizem para você o quanto você vale. Ninguém sabe o meu valor. Ninguém pode dar o preço do meu valor. Eu sou muito cara. Muito cara. Você é muito caro. Ninguém sabe o seu valor. Você é muito caro. Deus deu o filho dele por você. Mas quando é que você sabe o seu valor? Quando você se porta adequadamente como um príncipe, como um nobre. Quando você fala como um nobre. Quando você reage como um nobre. Nobres não ficam amargurados, nobres não ficam ressentidos, nobres não travam a vida quando a vida não diz sim para eles. Nobres fazem o sim acontecer na vida. Plebeus, vis, são pessoas que reagem inadequadamente à vida, emburram, ficam tristes, entram em casulos, em clausuras. Nós somos nobres, nós fazemos as coisas acontecerem. É isso ou não é? Não? Você é feliz? Você é feliz? O Senhor Jesus precisa fazer Maria entender que Ele está vivo. E Ele espera, porque quem ama Jesus não pode ficar equivocado. Olhe para o seu irmão e diga, você ama Jesus? Você não pode ficar equivocado. Existem verdades que nós precisamos saber e conhecer. E eu amo Jesus, eu não posso ficar equivocada. Equívocos trazem tristeza. Por exemplo, você achar que os seus milagres não aconteceram em 2017 e não vão acontecer nunca. E que Deus não está olhando para você e que eu
Eu acho uma coisa muito interessante, eu quero dizer uma coisa inteligente para você agora. Quero dizer uma coisa inteligente para você. As coisas ruins da sua vida, elas não são para te deixar tristes. Elas são para te fortalecer. Entende? As coisas ruins na sua vida não é para te deixar triste, mas para te fortalecer. Se você fica triste com as coisas ruins da vida, você vai enfraquecendo. Mas se você se fortalece, você vai ficando mais feliz. Diga, só os fortes são felizes. Os tristes são fracos e os fracos são tristes. Só os fortes são felizes. Só os fortes são inteiros. Só os fortes entendem a vida. Só os fortes não ficam esperando pelo amanhã para serem felizes. Eu não vou ser feliz amanhã. Eu sou feliz hoje. É assim que você vai ser feliz amanhã. Amanhã você espera ser contente? Não, por isso, não. Você é contente hoje. Por quê? Porque você faz aquilo que deve fazer, como deve fazer e onde deve fazer. Então você é feliz porque você é responsável. Pessoas fortes e responsáveis são felizes. Pessoas que não ficam criando neuras em suas mentes, que não ficam criando situações nas suas mentes. Maria estava perturbada, estava triste, e ela chega e não encontra o seu Senhor. E o Senhor Jesus olha e diz, mulher, por que choras? E ela, achando que era o hortelão, diz, Senhor, onde tu levastes? Diga que eu vou levá-lo. Onde uma mulher iria carregar frágil o corpo de um judeu? Certamente contaria com a ajuda de alguns deles, né? 16. E ele disse, Maria. Maria. Quantas vezes ela ouviu aquela voz? Quantas vezes ela ouviu aquela voz? A voz dele não me é estranha, nem a você, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele não precisou dizer mais nada e ela identificou a voz dele quando chamou pelo nome. E ela diz, Rabone, mestre. Oh, meu Deus, que encontro de amor. Para onde foi a tristeza de Maria? Foi embora. Deixa Jesus curar a sua tristeza. Não precisa fingir que você é feliz quando você não é. Não precisa fingir alegrias quando você não as tem. Não faça isso. Seja autêntico. Não tenha disfarces na sua vida. Não tenha métodos para disfarçar. Cure. Deixa Jesus curar a sua tristeza. Se você é uma pessoa triste, deixa Ele curar. Não finja que você é feliz, porque você está procrastinando algo. Isso vai te trazer enfermidades piores, da planta do pé até a cabeça. Vai ficar tudo doente na sua vida. Eu quero falar agora sobre incredulidade. Tomé, no versículo 24, eu quero falar sobre 3 enfermidades, tristeza. Antes de eu falar sobre a incredulidade, eu quero falar uma coisa sobre tristeza. Existem pessoas que são tendenciosas à melancolia. E todas as pessoas que são tendenciosas à melancolia, elas sabem disso. Tá? Você que é tendenciosa à melancolia, você não tem que estar perto de Jesus. Você tem que estar grudado nele. Só eu sei a necessidade que eu tenho de Jesus, e só você sabe a necessidade que você tem de Jesus. Pessoas que são tendenciosas à melancolia precisam grudar nele. Precisam dos momentos de solitude, mas sempre devem estar dosando a sua solitude, dosando a sua tristeza. Muito cuidado com isso. Incredulidade. Todos acreditavam, Tomé não. Tomé não estava lá. Mesmo os discípulos, os quais ele admirava, como Pedro e João, dizia, ele não acreditava. Por quê? Porque Tomé tinha uma enfermidade. Ele tinha uma doença. Que doença era de Tomé? Era aquela soberba de rudez, de frieza, dizendo, se eu não tocar as mãos nos cravos e não colocar a mão, eu não vou crer.
A enfermidade de algumas pessoas que não conseguem crer no sobrenatural, que não conseguem acreditar naquilo que Deus pode fazer. Ele pode e vai, porque Ele é Deus. Eu creio que Ele cuida de mim, você crê que Ele cuida de você, e nós acreditamos que Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele é nosso, porque Ele é nosso, porque Ele está aqui dentro. Porque Ele opera e Ele impera dentro dos nossos corações. E a fé que nós temos nele é a fé que nos sustenta. E nós vivemos pela fé. Nós não andamos por vista, nós vivemos pela fé. Você tem fé, irmão? Enfermidade é uma doença. E uma dessas doenças é a incredulidade. Incrédulos, pessoas felizes, são pessoas crentes. São pessoas que têm fé, que acreditam, que creem. Satanás usa uma estratégia para trabalhar com a vida de alguns, acentuando o que eles não têm, para que eles não percebam o que não são. Diga, tudo que eu não tenho está ligado àquilo que eu não sou. Explica isso para o seu irmão. Ligação de 100, de 10, de 30%, de 50%. Tudo que você não tem está ligado ao que você não é. Por isso que Jesus ainda não te deu. Porque se Ele te dá, você se perde. Então, pouco a pouco, Ele vai trabalhando dentro de você. Ele vai trabalhando dentro de você com aquilo que você não tem. Vai levando humildade, vai levando sobriedade, vai levando equilíbrio, vai trabalhando. Se, claro, você é filho de Deus e você é. Então, quando Ele formar dentro de você, nós estamos falando terrenos que pertencem ao Senhor, porque muitas pessoas têm muita coisa que não é, mas não são eleitos, mas não são da casa. Então, mas quem é filho de Deus, Ele vai trabalhando dentro de nós e vai colocando a essência. Aí depois Ele vai colocando do lado de fora. Tudo que você não tem, é porque você ainda não é. Quando você for, você vai ter. Mas aí o ter vai ser tão diminuto que vai ser muito mais importante o ser. Pastor, eu queria tanto ter alguém. Primeiro ele tem que fazer você ser alguém. Se ele der alguém para você, você vai, sem identidade, você vai fazer dessa pessoa um ídolo, você vai se automutilar, você vai desaparecer nesse relacionamento. Então você tem que ser primeiro para depois ter. Esses são os cuidados de Deus que Deus tem conosco e que isso é muito lindo de se ver. Amém? Incredulidade. Tomé não tinha fé. E ele foi bem claro e expôs a sua incredulidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Não permita que aquilo que você não tem tire a sua fé em quem é. Jesus é. Mesmo eu não tendo, Ele é. Ele é meu milagre, Ele é minha cura, Ele é seu milagre, Ele é sua cura, Ele é sua bênção, Ele é seus sonhos, Ele é sua promessa, Ele é. Está tudo nele. O verbo se fez carne. Todas as coisas estão nele. Então a sua bênção já está dentro de você, em Jesus Cristo. Então o que você precisa? Deixar o governo de Cristo aumentar dentro de você, para que você possa ser formado para a sua bênção. E a palavra do Senhor diz assim no versículo de número 27. Depois disse Tomé, o Senhor disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê aqui as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A incredulidade, ela nasce no coração dos arrogantes, dos soberbos, daqueles que desistem da vida, desistem de tudo. E que desistiram de serem formados, e que desistiram de crescer, e que desistiram de melhorar. Quero falar agora sobre uma outra cura, a cura de Pedro. Você sabe que Pedro amava muito Jesus. Você ama Jesus? Amém? Amém? Você sabia que Pedro amava muito Jesus? E Pedro negou Jesus amando Jesus? Pedro não estava formado ainda. Pedro ainda precisava de uma pequena jornada para completar. Mas Pedro amava Jesus. Mas ele ainda não tinha coragem, ele ainda não era experimentado.
deixa de ser pescador e já entra vendo milagres, e o noivo, e a festa, e é milagre, é paralítico, é sogra curada, e é paralítico andando, e é milagre, de repente, né? Nunca havia experimentado uma perseguição, nunca havia experimentado uma situação difícil. Mas ele ia ser a rocha que Cristo profetizou para ele. E a palavra do Senhor diz assim, que Pedro nega Jesus. E Pedro fica muito mal com isso. Uma das piores feridas, que se não forem curadas, elas trazem um dano medonho, é quando pessoas íntegras, honestas, que amam Jesus, ferem Jesus. Quando você lidar com alguém que é um cristão autêntico, e ele ferir Jesus, e ele ferir o relacionamento dele com o Senhor, você precisa tomar muito cuidado com essa pessoa, porque senão você vai perdê-la. Porque pessoas que amam Jesus e cometeram erros, elas têm muita dificuldade de se perdoar. Elas não conseguem acreditar que tudo aquilo que elas receberam, que tudo aquilo que elas tiveram, por mais que tiveram, ainda precisaram cometer um erro e uma falha para que pudesse fazer aquilo que estava querendo naquele momento. Um caso disso é Davi. Davi nunca mais se recuperou depois do seu pecado. E Pedro estava com dificuldade. E eu quero falar de Pedro sobre a ferida da culpa. Muito cuidado com a culpa. A culpa, ela é ferrenha. A culpa nada tem a ver com arrependimento, viu? Nada. Nada tem a ver. Enquanto você não se livrar das memórias emocionais que você tem com respeito ao seu passado, a culpa não vai te deixar em paz. Você fez, é passado, acabou. Ninguém pode levantar-se contra você. Por quê? Porque você não recebeu aquele perdão paraguaiano. Você passou pelo arrependimento, pela contrição. Você é uma nova criatura. Ninguém pode levantar em face. A culpa só é bem-vinda no coração daqueles que não mudaram, naqueles que não receberam a transformação. Agora, aqueles que foram transformados, não existe por que eles se darem a culpa. Agora, é óbvio que sempre tem aqueles que vivem ainda na quase prática do pecado, que dizem, eu não tenho culpa. Satanás, eu fui perdoado. Perdoado que jeito? O perdão é mudança de direção. Quando é que você é perdoado? Quando você diz nunca mais. Aí você foi perdoado. Nunca mais adultério, nunca mais mentira, nunca mais prostituição, nunca mais cobiça, nunca mais. A palavra do Senhor diz assim, não se esqueça, ó Israel, que eu me lembro dos seus pecados. Quando é que Deus se lembra dos pecados de alguns? Quando as raízes dos pecados ainda continuam. Não adultera, não prostitui, mas a cobiça continua. A cobiça continua. Então, como é que existe o perdão? O perdão é você ter nojo, Ezequiel 36. Você tem nojo do pecado. Você tem asco daquilo que você fez. Você não se conforma. Existe uma indignidade santa dentro de você. E você diz, Deus, nunca mais eu quero saber disso. Pedro estava verdadeiramente arrependido. E Jesus foi resgatá-lo por quê? Porque ele estava muito triste consigo mesmo. Ele estava muito frustrado consigo mesmo. Ele estava muito abatido. Neste ano você passou por situação que você achou que você era um fracasso? Não passou? Tem um anjo encarnado aí no nosso meio, irmãos. Às vezes tem anjo no nosso meio, tem anjo voando nesse lugar. Tem anjo sentado nesse lugar, nós não estamos sabendo. É ou não é? Vez por outra, nós passamos por fases em que nós olhamos para nós e a gente não gosta de nada do que vê. Não estou falando de pecado não, tá? Não estou falando de pecado.
Estou falando que você olha para você e se diz assim, meu Deus, eu podia ser melhor do que eu sou, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo outro, podia, eu não deveria. Aí você começa a conjugar aqueles verbaiada todos. Aí o Senhor Jesus chega. E aí você está chateado, você acha que Ele está chateado com você, você está triste com você, você acha que... Aí aquela mistureba toda, né? Aí Ele olha para você e para mim e diz, você me ama? Diz, Senhor, ó, já tive dúvida de muita coisa na minha vida. Mas isso aí não dá para ter não, hein? Eu te amo. Então tudo bem, continua a vida. Por quê? Pedro precisava experimentar o alto fracasso para que aprendesse que a soberba e a arrogância derruba qualquer um. Derrubou Lúcifer, não vai derrubar um ser humano? A Bíblia diz assim em João 21, no versículo 17, pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? Pastora, mas Pedro já não estava triste, por que Jesus entristece Pedro? Pedro já não estava triste, por que Jesus entristece Pedro? Porque nada melhor para curar a sua tristeza de frustração, a sua tristeza de fracasso, porque toda frustração e toda sensação de fracasso é soberba que não deu certo, você sabe, né? Ou você não sabe? Quem não sabia que a sua frustração e a sua tristeza é a sua soberba que te falhou? Ora, aí o que o Senhor faz? Ele te entristece com a tristeza verdadeira. Fazendo você afirmar que a única razão de viver e a única rocha que existe dentro de você é o amor seu por Ele. O resto, meu irmão, é tudo o resto. Você faz, não faz, desfaz. Tudo é resto. Os dons passam, a fé passa, só o amor permanece para sempre. Todo fracasso é o quê? É o seu crédito em você mesmo que falhou. Você estava acreditando em você. E aí Jesus permite essa frustração, permite essa sensação de fracasso, como permitiu em Pedro. E chega e coloca nele uma tristeza santa, como Paulo diz. A tristeza de Deus tem uma obra para o arrependimento e para a glória. Qual que é a tristeza de Deus? É nós enxergarmos toda a nossa nulidade, toda a nossa miséria e enxergarmos também o que somos e o que temos em Jesus. Pedro diz, eu te amo. Entristeceu-se muito, muito. Tristeza do céu cura a tristeza da terra. Tristeza do céu cura a tristeza da terra. Qualquer dia, se Deus der a oportunidade, eu falo sobre isso. Quero falar sobre as 3 enfermidades que estão dilacerando a igreja. Tristeza, a primeira delas. Segundo, incredulidade. Terceiro, culpa. Cuidado com essas 3 enfermidades. A palavra do Senhor diz em Jeremias, o Senhor falando com Jeremias por diversas vezes, de diversas maneiras. O Senhor fala em Ezequiel também, no 34, sobre a cura. Em Jeremias capítulo 6, 14, ele diz também no 8, porque curam superficialmente a ferida do meu povo. O povo de Deus tem que ser curado de dentro para fora. Não pode ser superficial, tem que ser curado de dentro. O que traz a sua incredulidade? Soberba, arrogância. O que traz a sua culpa? A frustração em você mesmo. O que traz a sua tristeza? Os equívocos seus com respeito ao Senhor Jesus. A falta de conhecimento, a falta de ouvir a voz dEle. A cura precisa ser efetuada, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira profunda. Diga amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você analisasse, neste ano de 2017, quais foram dessas enfermidades que teve mais espaço na sua vida. Se foi a tristeza, se foi a incredulidade ou se foi a culpa. Por quê? Por quê? Porque a tristeza, muitas vezes, ela tem espaço
bem generoso na alma. Deixa o Senhor tirar os seus equívocos. Você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz. Quando Maria ouve a voz de Jesus, a alma dela pôde sorrir novamente. Você precisa ser feliz. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com a arrogância, cuidado com a soberba, cuidado com essa maneira rude de viver, sabe? Que alguns adotam. Duros, frios, calculistas, ferrenhos em suas respostas. Muito cuidado com isso. Cuidado com a culpa. Não se condene. Se você arrependeu-se de verdade e você pediu perdão e abandonou o pecado, arrancou a raiz do pecado, de maneira nenhuma possa existir culpa. Se você ama Jesus, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu pecado. Quem sabe neste momento você olha para Jesus e você diz: Senhor, eu vivo no pecado porque eu sou dependente do ser humano. Eu sou igual aquela mulher samaritana. Mas eu quero encontrar o samaritano nessa noite. Eu quero encontrar Jesus, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu quero que o Senhor me ate as feridas. Eu quero que o Senhor derrube vinho em mim. Eu quero que o Senhor derrame óleo. Me leve para a estalagem. Cuida de mim, Jesus. Cuida do meu coração. Cuida da minha alma. Cuida das minhas dores. Cuida das minhas tristezas. Sabe, as pessoas que costumam disfarçar, elas se acostumam tanto com o disfarce, que quando elas se dão conta, a vida dela é um faz de conta. Sabia disso? Às vezes as pessoas disfarçam tanto, como aquele doutor da lei, que não cria em Jesus, estava ali apenas para testá-lo, para fazer de conta. Às vezes as pessoas, elas brincam tanto e fingem tanto, fingem que crê, fingem que são felizes, fingem, que elas começam a acreditar no próprio fingimento. Elas começam a acreditar naquilo que fazem. Que em nome de Jesus, você possa, nesta noite, abrir o seu coração para Ele. E possa deixar vir curar as enfermidades da sua alma. Toda tristeza e raiz, toda incredulidade e raiz, e toda culpa e raiz. Que você nesta noite possa dizer, Rabone. Que você nesta noite possa dizer, como Tomé, eu creio, Senhor. Que você nesta noite possa dizer como Pedro, sim, eu te amo. Mestre, eu creio, porque eu te amo. Deixa o Senhor curar sua alma, curar seu coração. Queria que você colocasse de pé. Quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Deus ama você. Por mais que às vezes você ouve a palavra e você não consegue uma fé à altura do que você precisa. Olha para o seu temperamento. O problema de Tomé era o temperamento dele. Se eu. Cuidado com o seu temperamento. Cuidado com a sua arrogância. Cuidado com a sua soberba. Para que nós tenhamos fé, nós precisamos ter humildade.